E olha só, agora à noite nós vamos continuar a reflexão que a gente começou hoje de manhã. E para isso então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler de novo o texto de Tiago 1, do verso 1 ao verso 8. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na tela aqui também que vai aparecer o texto. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. E a palavra de Deus, ela diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, na dispersão, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Verso 5: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e essa sabedoria, lhe será concedida. Peça essa sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Qualquer vento deixa perturbado. Essa é a ideia. Se a gente estamos passando por muitas provações, e aí o vento, o vendaval, ele bate na gente, a provação, e a gente fica como? Você já ficou assim, irmão? Já ficou assim? Você quase arrancou os seus cabelos? Quem tem cabelo, né? Quase arrancou os seus cabelos, né? Ele está dizendo aqui que peça essa sabedoria com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Quando eu sou incrédulo, o vento bate em mim, me agita, me desestabiliza totalmente. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Hoje de manhã nós começamos a refletir nesse texto aqui da carta de Tiago, e nós vimos que o que Tiago está falando aqui nesse texto? Ele está ensinando a igreja sobre como transformar a tribulação em triunfo. Como transformar a tribulação em bênção. Porque ele diz aqui duas coisas sobre as provações, sobre as tribulações que nós experimentamos na nossa vida. Primeiro, elas são inevitáveis. O verso 2, vou pedir para deixar o verso 2 aí na tela. O verso 2 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato. Simboliza, sublinha aí na sua Bíblia essa expressão, o fato. Qual é um fato certo na nossa vida? E aí? O que é fato, irmãos? Que nós vamos passar por provações. O que é fato? No mundo tereis aflições. Nesta vida nós vamos passar por lutas. Isso é um fato. Então as tribulações, as provações, elas são inevitáveis e elas são variadas. Diz aqui, o fato de passarem por quantas provações, irmãos? Várias provações. Mas ele diz também uma outra característica das provações, no verso 3, vou pedir para abrir o verso 3, ele fala que a provação, ela produz. Ela é produtiva. A provação a luta na nossa vida pode ser muito o quê? Produtiva. Pode ser uma bênção.
sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, produz um monte de coisa boa. Ele fala que ela aperfeiçoa, ela purifica, ela nos torna íntegros. As provações podem ser muito produtivas. E aqui nesse texto, então, Tiago está ensinando a igreja sobre como a gente lida com as lutas na nossa vida, essas lutas que são inevitáveis e que são muitas, são variadas, de forma que as provações se transformem em bênção, em algo produtivo, que a luta vire bênção na nossa vida. Esse é o tema que Tiago está trabalhando aqui. E aí, para isso, para que a tribulação se transforme em bênção, Tiago diz que a gente tem que ter 2 ingredientes. A gente tem que carregar 2 ingredientes na nossa mochila. 2 coisas que você tem que colocar aí na sua mochila: alegria e sabedoria. Amém, irmãos? Se você quer que as lutas se transformem e sejam produtivas e abençoadoras na sua vida, você precisa aí colocar no seu coração, colocar na sua mochila, carregar com você, diz Tiago, alegria e sabedoria. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Hoje pela manhã, nós conversamos sobre a alegria, e eu não vou repetir tudo, amém? Depois, se você quiser saber, nós conversamos sobre o que é essa alegria e o que não é essa alegria que ele fala. A gente não pode confundir. E aí, se você quiser saber, a mensagem, acho que está lá no YouTube, né, Júnior? Está lá no YouTube, depois você procura, né? Eu vou fazer igual os YouTubers, dá um like. Falta 8 pessoas para a gente chegar a 1000 inscritos. Olha só, irmãos, para a nossa igreja isso é uma coisa maravilhosa. Então se inscreva aí, você que não é inscrito no canal da IB. Então, acabei com a mensagem, né? Desviei totalmente, né, irmãos? Mas dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho, né? Faz tudo que os youtubers mandam fazer e vai ser uma bênção. Mas assista lá, nós vimos o ingrediente da alegria. Agora à noite, eu quero falar com os irmãos um pouco então sobre esse segundo ingrediente, que é a sabedoria, e que ele fala aqui no verso 5. Vou pedir para abrir ali no verso 5, Tiago 1:5. Ele está falando sobre provações, sobre tribulações, e nesse contexto ele diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Sabedoria. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa pedir para Deus e buscar na nossa vida, é sabedoria para a gente atravessar as tribulações de um modo que as provações, as tribulações se transformem em algo abençoador e produtivo nas nossas vidas. Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é discernimento e prudência para tomar decisões e para responder às pressões da vida. Sabedoria não é erudição, sabedoria não é conhecimento, não é muito estudo, não é. Sabedoria tem a ver com discernimento e prudência, para nós tomarmos decisões e para nós respondermos às pressões da vida com esse discernimento e com essa prudência. Tem muita gente que tem muito estudo e é tola, e tem muita gente que vive lá na roça e é gente sábia, porque sabedoria não tem a ver com erudição, com conhecimento. Sabedoria tem a ver então com esse discernimento e essa prudência para tomarmos decisões e para respondermos com prudência e discernimento às pressões da vida. E queridos irmãos, nas tribulações, nas pressões,
uma das coisas que a gente mais precisa é sabedoria. É ou não é verdade? Porque, sabe qual é o risco? Quando a gente está debaixo de pressão, o pessoal chama hoje de estresse. Aqui ninguém está estressado, né? Amém? Aqui está todo mundo zen. Mas digamos que você estivesse estressado, né? Quando a gente está debaixo de estresse, qual é o grande risco que a gente corre? A gente não corre o risco de fazer bobagem? Quando a gente está debaixo de pressão, de tribulação, de cobranças da vida, a gente corre o risco, meus irmãos, nós corremos o risco de tomar decisões ruins. Eu não vou pedir para levantar a mão aí para não ficar assim, para você não se entregar. Mas quem já fez besteira na hora da pressão? Só eu levantei a mão. Eu tenho que... tá ali, tá mais gente levantou a mão. Na hora da pressão, na hora do estresse, há um risco enorme a gente perde a cabeça. A gente fica nervoso e a gente age sem discernimento, a gente age sem prudência, sem sensatez, e aí sabe o que a gente faz? A gente acaba aumentando o estresse, o nosso sofrimento com decisões desastradas que a gente toma. E é uma coisa curiosa, a Bíblia fala de muita gente boa. Preste atenção nisso, a Bíblia fala de muita gente boa, gente correta, gente íntegra. Era íntegro, era bom, mas não era sábio. A pessoa era correta, mas não agia com sabedoria. E a Bíblia fala muito disso. E ela dá exemplos dessas pessoas. Por exemplo, Moisés. A Bíblia fala que Moisés era um homem correto, um homem íntegro, chamado por Deus, temente a Deus, mas quando ele fez 40 anos de idade, Moisés fez uma besteira e perdeu tudo. E você conhece gente que já fez isso? Talvez você que esteja aqui hoje à noite já fez isso na sua vida. Moisés, aos 40 anos, ele era um homem bom, mas diz a palavra de Deus que ele foi lá ver o povo de Israel e viu um egípcio espancando um israelita. E aí o que Moisés fez? Uma reunião de oração? O que foi que ele fez? Vocês lembram? Ele agiu na carne, ele agiu no impulso, agiu no nervosismo, e o que ele fez? Ele assassinou o egípcio. E aí, a Bíblia fala que ele teve que fugir. E ele ficou 40 anos na terra de Midian. E aquele projeto de Deus teve que esperar. Porque Moisés, um homem bom, mas num momento ali de impulso, num momento de pressão, ele agiu sem sabedoria, agiu no impulso, pecou, cometeu um erro, e o erro trouxe consequências sérias para a sua vida. Então, essa questão é séria. Na hora da pressão, do estresse, a gente precisa agir com sabedoria, e por isso que um ingrediente fundamental para que as tribulações se transformem em bênção nas nossas vidas, diz aqui Tiago, você precisa pedir o que para Deus? Sabedoria. E o primeiro passo para a gente buscar essa sabedoria é humildade. Humildade. Porque olha o que diz aí no verso 5. Vou pedir para colocar o verso 5 de novo. Humildade. Diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria. Olha que frase interessante. Ele diz assim que, aqui Tiago está dizendo assim, só vai pedir para Deus
e fazer essa oração para Deus, dizer assim: Senhor, eu preciso de sabedoria. Quem reconhece que precisa. Se, porém, algum de vocês necessita, se eu acho que eu não necessito, eu não vou pedir para Deus e não vou buscar. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter na nossa vida, para termos essa sabedoria que vem do alto, vem de Deus para nós, meus irmãos, é humildade. Porque é preciso que a pessoa supere o orgulho para admitir que necessita. Porque tem gente que está andando, não é nosso caso aqui, né, irmãos, amém? Mas acho que você talvez conheça alguém assim. Há uma pessoa que está andando toda errada e ela não reconhece. Você já viu isso? Ela não reconhece que precisa mudar. Ela fala assim: não necessito disso. Não necessito dessa sabedoria que transforma, que vem do alto, que vem de Deus. Eu não preciso. E às vezes a pessoa está andando toda errada na vida. Então, qual é o primeiro passo? Eu preciso ter a humildade. Humildade para buscar, para orar, pedindo essa sabedoria ao Senhor. E eu preciso de sabedoria e buscar essa sabedoria, meus irmãos, porque a Bíblia nos ensina que existem tipos diferentes de sofrimentos. Os sofrimentos, eles são de tipos diferentes. No texto que nós lemos, no verso 2, Tiago fala que para a gente ter, assim, por motivo de toda alegria, o fato de passarmos por várias provações. São muitos tipos de aflição que nós vamos passar na nossa vida. E cada sofrimento, cada luta, precisa da gente uma resposta adequada. Eu preciso aprender a dar a resposta adequada ao sofrimento, aquele tipo de aflição. E para isso eu preciso de sabedoria. Eu preciso desse discernimento e dessa prudência para tomar decisões sensatas e para lidar com as pressões de uma maneira produtiva e abençoadora. Senão eu pioro as coisas. Eu queria ver com os irmãos hoje à noite, a gente precisa de sabedoria, 5 tipos diferentes de sofrimento, rapidamente. 5 tipos diferentes de sofrimento. E por que então eu e você precisamos constantemente buscar sabedoria? Vou falar uma coisa. Tiago diz assim: se alguém necessita, se algum de vocês necessita, eu não sei você, eu preciso. Você precisa? Porque as pressões às vezes na nossa vida são difíceis. As lutas são sérias e são complexas. Eu preciso de sabedoria vindo de Deus. E a Bíblia nos fala de 5 tipos diferentes de sofrimentos que eu e você temos que lidar. Pelo menos 5. Primeiro, existem os sofrimentos naturais da vida fora do jardim do Éden. Amém, irmãos? Na nossa vida nós vamos lidar com os sofrimentos que são naturais. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que o homem pecou e por causa do pecado o homem foi posto para fora do jardim. E fora do jardim nós não estamos mais no paraíso. Nós estamos agora sobre o planeta Terra. E sobre o planeta Terra, por causa do pecado, acontece um monte de coisa difícil. É ou não é verdade? A palavra em Gênesis fala de várias coisas. Fala assim que maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então fala de fadigas, fala de desarmonia, fala que crises ambientais, porque essa terra agora, nós fora do jardim, essa terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, que antes não tinha, agora vai passar a ter.
Você comerá você vai se sustentar com o suor do seu rosto, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Tem um monte agora de coisas que na vida fora do jardim, por causa do pecado, que são sofrimentos e tribulações que são naturais. Nós nos tornamos mortais, e a vida vai passando, a gente vai envelhecendo, os olhos enfraquecem, o cabelo cai, amém? E a barriga cresce. Tudo natural, faz parte da caminhada. O cabelo cai, a barriga aumenta, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, tem as crises, os sofrimentos, as tribulações que são naturais da idade. A minha mobilidade vai diminuindo. A Bíblia fala dessas realidades, e ela nos fala então de como a gente lida com isso com sabedoria. Esses sofrimentos, essas tribulações que são naturais, são parte da vida. Fora do jardim surgiram doenças que não existiam, e agora nós estamos vulneráveis, e muitas vezes nós ficamos doentes. Gente que a gente ama fica doente. Sofrimentos naturais da vida fora do jardim. O que a sabedoria da Bíblia manda a gente fazer? Evite o que você puder evitar, amém? Trate o que você puder tratar, e aceite o que você precisa aceitar, porque às vezes a vida muda e eu vou ter que aceitar, e quando a gente aceita, dói menos. Mas evite o que você puder evitar. Como eu sempre digo aqui na igreja, e eu não pratico: coma mais alface e menos bacon, beba mais água e menos refrigerante. Você vai estar... A sabedoria manda a gente lidar com essas coisas que são naturais da vida, e aquilo que eu puder evitar, eu evito. Ande mais a pé e menos de carro, amém? Eita, ninguém falou amém. Trate aquilo que você puder tratar, e aceite o que você precisa aceitar. Às vezes a vida traz limitações que eu preciso aceitar. E Jesus diz isso quando ele fala: se você quer ser meu discípulo, você tem que carregar a sua cruz. Irmãos, cruz é um símbolo de sofrimento, e tem horas na vida que eu vou ter que abraçar, vou ter que carregar a minha cruz e dizer: é parte da minha vida, e eu vou carregar isso em nome de Jesus. E Deus dá graça para a gente carregar, e para a gente lidar com essas tribulações. Primeiro tipo de sofrimento, os sofrimentos, as tribulações que são naturais da vida fora do jardim. Segundo tipo de tribulação, e por isso eu preciso de sabedoria, existem as tribulações, os sofrimentos que resultam do meu pecado. Existem sofrimentos que resultam da minha insensatez. É algo que eu não precisava estar passando, mas eu estou passando porque eu tomei uma decisão ruim, pecaminosa, não agi com sabedoria, como Moisés, que teve que fugir e ficou 40 anos na terra de Midian. Então existem sofrimentos que são resultado da minha insensatez. Não vou pedir para você levantar a mão. Só os maridos aí, se a esposa se encaixar. Não, estou brincando aqui. Mas às vezes eu sofro porque eu falo demais. Estou sofrendo porque eu falei demais. Já aconteceu com você ou não? Você devia ter ficado quieto, mas você desandou a falar. E aí, meu amigo, sofrimento. Racha a família, é uma confusão. Estraga o Natal. Você já viu aqueles Natal assim, que estraga o Natal? Porque tem um tio maluco que vai e fala uns negócios que não devia falar, assim, na hora da janta, da ceia do Natal, estraga, dá aquela briga, aí a outra tia entra, e aí a mãe fala, e aí, confusão.
Sofrimento. Aí ficam 11 meses sem falar, em dezembro do outro ano voltam a se encontrar para brigar de novo. Sofrimentos que resultam do meu pecado, de eu agir de modo pecaminoso, porque a palavra de Deus manda eu ser tardio para falar. Seja tardio para falar, tardio para se irar, mas eu não. Eu explodo, fico com raiva, eu falo um monte. A palavra de Deus diz assim: seja pronto para, tardio para se irar. Eu faço o contrário, eu me iro primeiro, falo tudo e depois eu quero ouvir. Aí eu nem ouço. Vai ter sofrimento? Vai. Falou demais no trabalho, falou demais, isso está trazendo prejuízos para a sua vida. Existem os sofrimentos que resultam da minha insensatez, irmãos. Eu me irrito demais, eu sou impaciente demais, impulsivo, eu sou impaciente, impulsivo. E aí, eu quero uma coisa para logo, eu quero uma coisa para já. Aí eu pago mais caro, me endivido, fico endividado, porque eu sou impulsivo, eu sou descontrolado. E aí eu vou vivendo assim. Sofrimento ou não? Sofrimento. Ou eu sou preguiçoso demais. Estou sofrendo porque eu sou preguiçoso demais. Porque eu deixo para depois de amanhã o que eu devia ter feito ontem. Já viu essa aí? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E tem gente que deixa para depois de amanhã o que ele já devia ter feito semana passada. Procrastina. Preguiçoso. E aí traz o quê? Sofrimento. É muito curioso, a Bíblia tem muito para falar. Por isso que eu preciso de sabedoria. Veja Provérbios 22, 13. Esse aqui eu acho muito engraçado, esse Provérbios, e é maravilhoso. Provérbios 22, 13. Vamos ler juntos, bem forte. O preguiçoso serei morto no meio da rua. Que provérbio estranho esse, sabedoria da palavra. O que está dizendo isso aqui? É uma verdade tremenda. O preguiçoso, para não fazer nada, ele dá desculpas. Escuta, filho, por que você não pega e vai lá em tal lugar, lá, para resolver as coisas, fazer o que você precisa fazer? Não, tem um leão lá fora. E aí ele já põe uma tragédia no meio. Eu vou ser morto no meio da rua. Vai que tem uma bala perdida. Não vou. Vou ficar aqui. O preguiçoso sempre dá desculpas para não agir, para não fazer. E isso traz o que para a sua vida? Sofrimentos. Sofrimentos que vêm por causa da minha insensatez, do meu pecado. Eles são desnecessários, mas eu atraio isso para a minha vida por causa da minha insensatez. O que fazer? A palavra de Deus fala que eu tenho que reconhecer os meus pecados, eu tenho que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, eu tenho que reconhecer. Eu tenho que parar de ser insensato e dar desculpas. Dizer que não, tem um leão lá fora, por isso que eu não estou fazendo, tem um negócio lá, vou morrer no meio da rua. Não, para de dar desculpas. Reconheça. Tem alguém na sua vida que ama você e que está dizendo assim: eu acho que isso aqui está sendo um problema na sua vida. Você precisa parar de dar desculpas, reconhecer, confessar, se arrepender e buscar a mudança. Amém, irmãos? O terceiro tipo de sofrimento que a palavra de Deus fala: existem os sofrimentos, as tribulações que resultam do pecado e da maldade dos outros. Existe o sofrimento que é fruto do meu pecado, mas existe também o sofrimento que é fruto da maldade dos outros. Vou pedir para a Cláudia abrir em Mateus 10, verso 16 e 17. Mateus 10, 16 e 17. Olha o que Jesus diz aqui, igreja, para nós. Jesus está enviando a gente para onde?
A gente vai viver em que mundo, irmãos? Jesus diz assim: eis que eu os envio como o quê? Ovelhas, para onde? Para o meio de lobos. Portanto, sejam o quê? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 17: tenham o quê? Com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Repita essa expressão de Jesus: tenham cuidado com os homens. Vamos repetir? Tenham cuidado com os homens. Porque no mundo, na vida, nós vamos encontrar pessoas perversas, pessoas que não temem a Deus, pessoas completamente egoístas. E Jesus está dizendo aqui, Jesus fala assim: são lobos. E nós somos o quê? Ovelhas. Ovelhas. Eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Vai ser uma carnificina. E Jesus diz: não vai ser se vocês tiverem o quê? Se vocês forem prudentes como as serpentes e simples como as pombas, vocês vão saber lidar com esses lobos. Para lidar com o lobo, a ovelha precisa o quê? Dentes, garras ou sabedoria? A gente não responde ao mal com o mal. Nós somos ovelhas de Jesus. Nós não respondemos ao mal com o mal. Nós respondemos ao mal com o bem. E as ovelhas de Jesus, para se defenderem no mundo, não precisam de dentes e garras. E tem ovelha que está virando, tem umas ovelhas que estão começando a virar lobo, irmãos. Vai lidando tanto com gente ruim assim que vai virando lobo. Tem ovelha que não faz mais mé, elas fazem au. Mas as ovelhas de Jesus não precisam de garras e dentes para se defenderem, elas precisam de prudência, precisam de sabedoria, cautela, diz Jesus. Tenham cuidado com os homens. Quanto sofrimento às vezes nós temos que lidar na nossa vida, porque nós nos deixamos levar por um lobo, pelas seduções de um lobo. Não tivemos prudência e sabedoria diante dos homens. Isso é absolutamente necessário. O que fazer? Se você caiu nas garras de um lobo, você precisa tomar conta, cuidar com o seu coração, para que o seu coração, em primeiro lugar, não fique amargurado. Amém? Você precisa aprender a perdoar. Você vai precisar aprender a perdoar, para que você não fique amargurado. E em segundo lugar, use a experiência como aprendizado. Se você já lidou e já sofreu na mão de um lobo, use essa experiência como um aprendizado para você crescer. Amém? Em quarto lugar, o quarto tipo de sofrimento que a Bíblia fala, de tribulação que a gente passa, são os sofrimentos necessários para nós conquistarmos as coisas que nós desejamos na vida. Amém, irmãos? O sofrimento necessário são os sacrifícios necessários para conquistarmos as coisas que nós desejamos. Se você tem sonhos e tem desejos, para você alcançar, diz a sabedoria da Escritura, diz que para você alcançar esses sonhos e desejos, você vai ter que fazer esforço. É a lei do esforço, é a lei do sacrifício. Você quer passar no vestibular, você vai ter que desligar o PlayStation. Amém, jovens? Eita, ó. Ou não tem jovem, ou eles não vão desligar o PlayStation. Se você quer passar no vestibular, você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que estudar, você vai ter que procurar, você vai ter que deixar, às vezes, de fazer uma diversão para se preparar. O que a Bíblia ensina é que quando eu tenho um sonho e desejo alcançar esse sonho, eu preciso de esforço.
fazer sacrifícios. Tem um ditado que os ingleses dizem assim: no pain, no gain, que significa sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. É a lei do esforço. A lei do esforço. Quando Josué estava para entrar e começar a conquista do sonho da terra prometida, a primeira coisa que Deus diz para ele é: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Seja esforçado e corajoso. E aí vocês vão entrar e vão conquistar esse sonho, esse projeto. Mas precisa de esforço, precisa de coragem, precisa de sacrifício. É esse quarto tipo de sofrimento que a Bíblia coloca. É esse sofrimento para nós conquistarmos os nossos sonhos. Essa lei do esforço, você vai dizer assim: ah, pastor, mas isso é óbvio. Não é, não. Não é. A lei do esforço parece uma coisa óbvia, mas não é. Para a gente crescer em qualquer área da vida, eu preciso de esforço. E é porque tem muita gente que ignora essa lei da sabedoria. Sabe o que acontece? Cai em golpe. Por que tem muita gente que cai em golpe? Porque quer conquistar a coisa de um jeito fácil, é ou não é? Porque não quer passar pela lei do esforço e do sacrifício. Aprenda inglês dormindo. Aí eu pergunto: como, meu Deus do céu? Aprenda inglês em 1 mês dormindo. Aí o cara vai e compra, paga R$1.000 no curso. Ao invés de dar na igreja, pelo menos, não, ele dá para esses caras que ficam enganando. E por que faz isso? Porque não está obedecendo esse princípio do quê? Da palavra. Eu quero conquistar, mas eu quero conquistar sem sacrifício, sem pagar preço, sem fazer esforço. Eu quero conquistar. Essa aqui é para mim. Emagreça 20 quilos sem esforço em 1 semana. Compre o curso, compre o negócio. 20 quilos sem esforço. Você não precisa fazer esforço, você não precisa fazer regime. Você pode continuar comendo bacon e Big Mac, aleluia. E você vai emagrecer 20 quilos. Aí o cara clica, compra. Ele tem o sonho de emagrecer, só que ele não quer fazer o quê? O esforço, o preço. Por que vocês acham que tem muita gente viciada nas bets hoje? Você sabia que essas apostas online viraram um problema de saúde nacional? É uma das maiores crises nas famílias brasileiras hoje. As bets, as apostas, gente viciada em tigrinho e nessas coisas. E por que estão viciada? Porque não estão obedecendo a essa palavra do Evangelho. E muito crente, viu? Não pensa que é gente do mundo, não. É muito crente viciado. Por quê? Porque eu quero conquistar, mas eu quero conquistar de um jeito fácil, sem esforço, sem trabalho. E aí, meu irmão, vai ter sofrimento. Porque Deus não abençoa a bagunça. Deus não abençoa a preguiça. Deus não abençoa a malandragem. Deus não abençoa. Agora, a palavra de Deus promete que quando a gente se esforça, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa, Ele cuida de nós. O esforço do trabalho das nossas mãos é abençoado por Deus. Então, o quarto tipo de sofrimento é esse sofrimento que é necessário para a gente conquistar as coisas que nós desejamos. E em quinto e último lugar, eu preciso de sabedoria, porque existem também, em quinto lugar, os sofrimentos que são os sofrimentos pelo Evangelho. Amém, irmãos? Quem é de Jesus
nesta vida, se você quer se manter fiel ao Senhor, muitas vezes você vai ter que fazer a opção pelo sofrimento, para se manter fiel à vontade do Senhor na sua vida. Existem os sofrimentos que são do Evangelho, sofrimentos que vêm pelo Evangelho, porque eu quero me manter fiel a Jesus. Você perseguido por causa da justiça, você perseguido porque eu estou me mantendo fiel. Às vezes, eu não vou fechar um negócio porque eu me recuso a mentir. E não vou fechar um negócio. Tudo isso faz parte do sofrimento do Evangelho, de me manter íntegro diante de Jesus. Não vou fazer corrupções, negociatas, e vou trabalhar me mantendo fiel aos princípios do Evangelho. E às vezes isso significa que eu estou optando então por um prejuízo, por um sofrimento, mas para me manter fiel ao Senhor. Perde uma oportunidade às vezes de negócio porque decidiu não mentir, decidiu não se corromper. Quantas vezes, meus irmãos, eu como um pastor, você não imagina quantas vezes a gente é tentado a dizer assim: eu vou negociar a palavra de Deus, eu vou pregar um outro evangelho para encher a igreja. Tem muito lugar fazendo isso. Eu vou pregar um outro evangelho para encher a igreja. Eu vou pregar um outro evangelho, um evangelho diluído, um evangelho adulterado, porque esse evangelho atrai multidões. E aí, se a gente quer se manter fiel a Jesus e ao Evangelho, eu digo assim: não. Eu quero me manter fiel ao Evangelho e vou pregar este Evangelho integral. Não um Evangelho água com açúcar, um Evangelho adulterado, mas esse Evangelho que fala tanto do amor de Deus, mas também da severidade de Deus. Que fala que eu devo adorar o Senhor, mas ao mesmo tempo também eu não posso perder o temor do Senhor na minha vida. Com Deus não se brinca. E vou pregar este evangelho. E muitas vezes o preço é gente que vira as costas e fala assim: não, mas isso eu não quero. E na sua vida? É o preço, é o sofrimento que vem por a gente decidir se manter fiel a Jesus. Para a gente encerrar, vamos abrir em Mateus capítulo 5, do verso 10 em diante. Mateus 5, verso 10 ao 12. Jesus falando aqui: bem-aventurados, quem? Os perseguidos por causa da justiça, por causa da retidão que escolheram andar, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Vocês são bem-aventurados. Vamos ler juntos e forte o verso 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é um sofrimento que a gente tem que abraçar. E por isso, a gente precisa de sabedoria. Amém, irmãos? Nós vamos passar por várias provações, diz Tiago. E para a gente passar por essas provações, tribulações, de um modo que elas se tornem bênção na nossa vida, a gente precisa ter alegria e a gente precisa ter sabedoria. E para ter essa sabedoria, eu tenho que entender que eu preciso dela, porque são muitos os tipos de sofrimento, são complexos, irmãos, às vezes as decisões são difíceis, e se eu não tiver com o meu coração cheio do Espírito,
a gente não toma a decisão que tem que tomar. Mas eu preciso, e eu não sei você, mas no meu coração hoje eu olho e digo assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso da sabedoria que vem do Senhor para a minha vida, para que na tua graça eu aprenda a tomar, a ter prudência e discernimento para tomar decisões e para lidar com as cobranças e pressões da vida. Amém, irmãos? Então, se você reconhece que você precisa, busque isso intensamente do Senhor. Vamos orar? Vamos orar.